Estimada comunidade aqui reunida, também comunidade que nos acompanha, que está sintonizada com a gente, que faz esse grande momento de oração. Nós, depois de termos celebrado no final de semana passado a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós voltamos ao nosso percurso do tempo comum, onde nós estamos escutando, semana após semana, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, que era a catequese para as primeiras comunidades, é o primeiro Evangelho escrito, e é uma grande catequese. Então nós estamos fazendo um percurso catequético ao longo desse ano, onde nós cada fim de semana escutamos o Evangelho de Marcos. E claro, no fim de semana passado nós demos uma pausa neste Evangelho, mas anteriormente nós estávamos escutando que este Jesus ensinava a multidão, por isso este Jesus é mestre. Mas aí naqueles 2 últimos finais de semana, antes deste que nós celebramos São Pedro e São Paulo, nós escutamos o Jesus que acalma a tempestade, e nós escutamos o Jesus que expulsa demônios, o Jesus que cura a doença daquela mulher que sofria da hemorragia há 12 anos, e o Jesus que ressuscita aquela menina, filha de Jairo, que volta à vida pela imposição da mão de Jesus. Ora, agora nós conhecemos quem é Jesus. Jesus é aquele que ensina, que vem revelar a palavra do Pai, que vem revelar o plano. Ele é o mestre, mas ele é aquele que também que expulsa demônios, ele é aquele que acalma o mar, é aquele que cura a doença, a enfermidade, e é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E na nossa catequese, no nosso percurso que estamos fazendo, hoje nós damos mais um passo, porque este Jesus, ele mostra de que o plano dele não é só para ele. O plano que o Pai deu para ele, agora Jesus convida que nós ajudemos nesta missão. Por isso que ele envia 12. Vejam, Jesus não envia a multidão que estava reunida, que acompanhava ele há 2 semanas. Não, ele envia 12. Por que ele envia esses 12? Porque estes 12 já caminhavam há algum tempo com ele. Esses 12 estavam acompanhando tudo o que acontecia. Viam os milagres, mas também escutavam os ensinamentos. Por isto que ele chama esses 12 para enviá-los. Caros irmãos e irmãs, não é quando a gente é pequenininho que a gente é escolhido para sair em missão. Não é no primeiro final de semana que a gente vem para a igreja, depois de ficarmos um tempo afastado, que nós já vamos receber uma grande tarefa para fazer. Mas é com o passar do tempo que nós vamos receber a missão, porque nós vamos compreendendo também que a missão de Jesus é nossa missão também. E qual é a nossa missão? Fazer aquilo que Jesus fazia. É isso que ele diz no Evangelho. Quando ele pede, ele diz: anunciem para que todos se convertam, para que deixem para trás a vida de erro, aquilo que não gera a vida. Mas também curem os doentes, cuidem dos doentes, ungindo-os com óleo. Também lembrem-se de expulsar demônios. E aí, caros irmãos e irmãs, olhemos para a nossa comunidade de fé. Através dos ministros que visitam mensalmente os nossos doentes, nós continuamos a viver a missão de Jesus. Através da pastoral do batismo, através da celebração deste sacramento, assim como da penitência, da confissão, nós expulsamos os demônios, aqueles que nos causam mal, nós tiramos, nós lavamos do pecado, para que eles não mais gerem morte,
mas a vida possa estar presente. Nós cuidamos daqueles que precisam da nossa ajuda, do apoio, vivendo a simplicidade, vivendo a partilha. Partilhamos nossa vida, assim como os apóstolos partilham a sua vida, se colocam à disposição. Hoje trazemos o dízimo. Ontem tivemos o belo gesto do brechó que a juventude organizou, mas que organizou porque muitas pessoas ajudaram, doaram roupas para colocar num preço acessível. Não dar de graça, mas num preço muito acessível para quem precisa. Nós continuamos a anunciar e a ensinar, vivendo assim como Cristo Mestre, através das catequeses, onde na semana que vem, mais uma turma de catequese vai se formar, recebendo a crisma. Daqui a 2 semanas, outras tantas turmas vão se formar por fazerem a primeira Eucaristia. Isso mostra de que a nossa comunidade de fé continua vivendo a missão que era do Cristo e que hoje é nossa. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Nós buscamos viver como Cristo viveu. E para concluir, se nós talvez achamos que esta missão é muito grande para nós, nós olhamos para a primeira leitura da profecia de Amós. Amós não foi aceito pelos grandes da época, porque eles não queriam usar a religião para o bem do povo. Lá no Antigo Testamento isso, por volta do ano 700 a.C., a religião não estava sendo usada para o bem, estava sendo usada para dominar. E aí Amós é convidado por Deus para ser profeta, e ele diz quem ele é. Amós diz: eu venho lá do interior, eu planto sicômoros e cuido de algumas cabeças de gado, sou um pastor de rebanho. Talvez se nós fôssemos atualizar para a nossa região, para a nossa época aqui, talvez teria 2, 3 porquinhos que engorda com a comida que sobra, talvez teria uns 2, 3 terneiros para cuidar e plantaria bergamotas. Amós é alguém muito simples, mas que percebeu que Deus queria contar com ele e que nessa simplicidade ele poderia testemunhar contra aqueles que usavam a religião não para o bem, mas para o mal. Nós também somos convidados a sermos estes, que na nossa simplicidade, com este jeito que temos, nos lugares onde nós passamos, continuar a testemunhar, assim como Amós no Antigo Testamento viveu, mas principalmente vivendo como cristãos, aqueles que como Cristo participam, colaboram com a missão que Jesus nos deixou. Esse é o nosso convite. Num instante de silêncio, irmãos e irmãs, cada um olha para a sua vida e, na minha simplicidade, no meu jeito de ser, aonde eu sou convidado a lá testemunhar? Qual é que é a minha atividade? Amós plantava sicômoros e cuidava de um pequeno rebanho. Qual é a atividade que eu faço? Aonde Deus vem ao meu encontro e me chama para viver como um outro Cristo, para ser este filho que vive esta missão? Eu digo sim para uma tarefa da minha comunidade de fé, aonde eu colaboro, aonde eu ajudo, ou eu ainda não dei o meu sim, ou eu ainda não me coloquei à disposição para ser junto com os irmãos e irmãs, caminharmos 2 a 2, entre 12 e como grande comunidade aqui em São Sebastião do Caí. Que esta palavra nos toque, que esta palavra nos converta e que esta palavra nos aproxime mais para viver como Jesus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,